Boa noite a todos, nós estamos aqui diretamente do altar da Igreja Expansão de Piracicaba e eu tenho certeza que nessa noite o Senhor preparou uma palavra ao seu coração. Eu sou o pastor Rodrigo e eu estarei com você durante alguns minutos aí, meditando na palavra, conhecendo a verdade de Deus a nosso respeito e eu tenho certeza que você será muito edificado. Eu gostaria de pedir para que você parasse tudo agora, pare de fazer o que você está fazendo, deixe tudo para depois, porque nesse momento mais importante é a palavra de Deus. E para isso, eu convido você a fechar os seus olhos comigo, nós vamos ter uma palavra de oração, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença. E como é bom nós estarmos aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor abençoe a nós que aqui estamos e também abençoe a cada pessoa que está em casa nesse momento, Pai. Que a sua presença venha a ser uma verdade, que a sua presença venha a inundar esta casa, Pai. Que cada pessoa que nesse momento talvez esteja doente, seja curada, talvez esteja vivendo de alguma fobia, Pai, seja curada, ou talvez esteja aprisionada, Pai, seja numa enfermidade ou seja em qualquer coisa, que o Teu Espírito traga libertação agora, Pai, e que a paz do Senhor venha entrar nessa casa, pelo nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, nós, os seres humanos, somos a obra-prima do Senhor. O Senhor nos fez porque Ele nos amou. A primeira coisa que nós devemos aprender do Senhor é que Deus nos ama e por isso Ele nos criou. Por nos amar, Ele nos criou. O segundo passo é nós o amarmos. Assim como Ele nos ama, nós também devemos amá-lo. E o terceiro passo, queridos, é que nós devemos servi-lo. Se Deus te ama e você o ama, é necessário que você o sirva. E nessa noite eu quero falar a respeito disso, para que você entenda que Deus ele tem obras maravilhosas preparadas para você, para sua família, para toda a sua casa. Eu quero fazer a leitura de um texto bíblico com você e eu tenho certeza que esse texto vai trazer aí uma elucidação e também vai trazer um clareamento sobre várias coisas que estão acontecendo na sua vida. O texto está no Evangelho de João, capítulo de número 14 e versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Quando Jesus ele está fazendo esse discurso, ele começa a falar a respeito de confiar em Deus, confiar no Pai, confiar nele também. E ele chega num determinado momento e ele diz assim para os seus discípulos: vocês estão vendo todos os milagres que foram realizados? Jesus vai chamar os milagres de obras. Então ele diz: vocês estão vendo todas as obras que eu tenho realizado? Não são poucas, são obras maravilhosas. A Bíblia diz que os doentes vinham até Jesus e recebiam cura, ele ia até os doentes e estes recebiam curas, pessoas atormentadas por espíritos vinham até Jesus e recebia libertação, e até mortos estavam ressuscitando. E os discípulos estavam enxergando tudo isso, eles estavam vendo tudo isso, e Jesus chama tudo isso de obras. E ele faz uma promessa maravilhosa para os seus discípulos. Ele diz assim: na verdade, quando a Bíblia ela afirma de maneira enfática, como esse texto, na verdade, Jesus estava falando de algo que era verdadeiro, algo que realmente aconteceria. Ele deu uma ênfase na palavra verdade, falando duas vezes, porque ele queria que ficasse impregnado na mente dos seus discípulos que estavam aprendendo com ele. E ele diz: na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Pense comigo, se Jesus fizesse a afirmação, fará as obras que eu faço, já seria algo maravilhoso.
Imagine Jesus olhando para você e dizendo: você vai curar os enfermos, você vai expulsar os demônios, você vai ressuscitar os mortos. Tudo isso é maravilhoso. Imagina que promessa maravilhosa. Mas ele não para por aí. E ele diz: ainda farão obras maiores do que estas. Então Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo assim: vocês estão vendo essas obras que eu estou realizando? Vocês farão obras ainda maiores. Eu tenho certeza que os discípulos nesse momento pararam e começaram a analisar: mas meu Deus, nós vimos ele curar os enfermos, nós vimos ele expulsar os demônios, nós vimos ele ressuscitar mortos, e ele agora está falando que nós vamos fazer obras ainda maiores. Eu tenho certeza que eles ficaram talvez até com insônia pensando a respeito disso. Imagine, não foi um profeta, não foi uma pessoa qualquer, foi o próprio Jesus que falou que eles fariam isso. Então eu tenho certeza que eles acreditaram. E pensando nisso, queridos, eu comecei a imaginar: se nós estamos falando a respeito de servir a Deus, nós estamos falando de um trabalho. Porque o servo é aquele que serve outras pessoas, ou aquele que trabalha por outras pessoas. Um servo, ele não é apenas para ele mesmo. Um servo não existe apenas para ele mesmo. Um servo, ele está para servir outras pessoas. Então, quando Jesus está falando de obras, ele não está falando propriamente do que nós recebemos, que é a salvação, também libertação e quantos milagres que Jesus operou nas nossas vidas. Mas ele está falando a respeito do que nós podemos fazer na vida dos outros. Mas não nós mesmos, mas sim o que ele pode fazer através da nossa vida na vida dos outros. Ele está dizendo: se vocês permitirem, através da vida de vocês, eu farei ainda coisas maiores. Isso aqui é só o começo, isso aqui é só uma demonstração. Mas se vocês permitirem, através da vida de vocês, eu farei coisas ainda maiores. E isso, queridos, tira a responsabilidade de nós fazermos alguma coisa. Não somos nós que fazemos, mas sim Ele que faz através de nós. E talvez você olhe para essa situação e você diga: mas eu sou tão limitado, eu sou tão pequeno, eu sou uma pessoa tão incapaz. E aí Jesus, ele sabendo que os discípulos teriam essas objeções, ele diz: vocês farão obras ainda maiores, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, quando Jesus ele vai para o Pai, ele nos dá o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, queridos, nós estamos prontos para todas as boas obras. Não existe algo que seja impossível, não existe algo que seja grande demais, não existe algo que seja difícil demais. Se você tiver o Espírito Santo, queridos, e a fé necessária, você pode dizer para uma montanha: saia daqui e vá para lá. Você pode olhar para os seus problemas e dizer: saia da minha vida, porque simplesmente eu não preciso viver tudo isso. Mas para que a gente permita que Jesus faça tudo isso através das nossas vidas, nós precisamos entender o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, queridos? A renúncia. Quanto nós renunciamos é o que determina o quanto o Senhor vai nos usar. Ele não pode nos usar se nós não renunciarmos à nossa própria vontade, o nosso próprio direito, a nossa própria razão. Pensa comigo, queridos. Existem alguns personagens da Bíblia, algumas histórias que estão na Bíblia, de pessoas que antes de se deixarem usar por Deus, eram pessoas totalmente insignificantes e pessoas simplesmente normais. Porém, quando entenderam o propósito de Deus, que é a renúncia, para que através da vida delas outras sejam servidas, se tornaram pessoas sensacionais. Um desses casos é o José do Egito. Vocês lembram da história?
A Bíblia diz que ele era um jovem que vestia uma roupa toda colorida, que chamava a atenção por onde quer que ele passava. E quando nós vemos uma pessoa que dá muita importância para a roupa, é sinal que ela tem uma identidade distorcida, ela não sabe ainda quem ela é, então ela precisa de algo externo para autoafirmar algo que ela não tem dentro, o que ela não tem dentro. Então ela usa algo externo como autoafirmação. Era o caso de José, ele andava para lá e para cá com aquela túnica colorida, e não só isso, a Bíblia diz que ele tinha muitos sonhos, ele era um sonhador, tanto é que os irmãos dele, quando o encontravam, diziam: ah lá o sonhador, porque ele sonhava demais. E se sonhava, queridos, a gente pode imaginar que ele dormia demais também, né? Porque quem muito sonha é sinal que muito dorme, não é verdade? E por fim, queridos, ele era uma pessoa que não era de confiança. Ele contava todos os erros dos seus irmãos para o seu pai. É o que seria chamado nos dias de hoje de X9, né? Aquela pessoa que você não pode confiar, aquela pessoa que você não pode colocar a sua confiança, porque ela acaba entregando você. Então imagine, José era uma pessoa que não tinha identidade, era uma pessoa que não fazia muitas coisas e por fim não era uma pessoa confiável. Mas mais tarde, queridos, ele passando por muitas tribulações, por muitos problemas, ele entendeu que a vida dele não tinha muita razão se ele vivesse para ele mesmo. E ele tomou a decisão de viver para Deus, de deixar que Deus usasse a vida dele para um propósito maior. Então, nesse momento, ele começou, queridos, não só a viver os sonhos de Deus, mas também a servir as pessoas que estavam ao redor. Pessoas vinham até ele para contarem sonhos, para que ele pudesse interpretar. É o caso de duas pessoas, um copeiro e um padeiro que estava preso também junto com ele, por causa de uma das lutas que ele enfrentou. Ele estava na prisão e ali chegaram esse copeiro e esse padeiro e disseram que tinham tido um sonho. O padeiro disse assim: eu sonhei que sobre a minha cabeça tinha frutas, pães, eu era servido pelas pessoas que estavam ao meu redor. Seria mais ou menos um modelo de Carmen Miranda, né, queridos? Um sonho aí com um monte de fruta na cabeça, um negócio meio esquisito, não é? E aí José olha para ele e fala assim: olha, esse sonho é para a morte. E aí vem o copeiro e diz: eu tive um sonho também, e no sonho eu espremia uvas, e aí eu fazia um suco e eu servia as pessoas que estavam ao meu redor. E aí José olha para esse copeiro e diz: esse sonho é para a vida, você não vai morrer. E o que nós aprendemos com isso, queridos? Um sonhou que estava sendo servido e o outro sonhou que estava servindo. O que estava sendo servido, José disse que era para a morte, e o que estava servindo, José disse que era para a vida. No reino é assim também. Se você não tem servido pessoas que estão ao seu redor, se você não tem trabalhado por pessoas que estão ao seu redor, se você não tem repartido vida com as pessoas que estão ao seu redor, você também está morto. Apesar de você de repente estar no lugar certo, com pessoas certas, mas se você não estiver fazendo a coisa certa, você propriamente estará morto. É o que José estava falando. E mais tarde, queridos, José faz parte da salvação de toda a sua família. Olha como a renúncia de José de viver a própria vida para viver os sonhos de Deus favoreceu tantas pessoas. Olha como que a renúncia dele fez com que tantas pessoas fossem abençoadas. Da mesma forma, queridos, nós que hoje temos Cristo, se nós vivermos uma vida de renúncia, a Bíblia vai falar que quem perde a vida a encontra, porque na realidade nós só fazemos parte dos planos de Deus quando nós renunciamos os nossos próprios sonhos para viver os sonhos de Deus. Se você entender isso, você vai perceber que Deus ele não quer te dar uma bênção, mas Ele quer que você seja uma bênção
para todos que estão ao redor. E você sendo uma bênção, queridos, você não vai precisar de bênção, porque você já é a própria bênção do Senhor. Deus, Ele quer curar essa enfermidade que você está. Deus quer te libertar de todas essas aflições. Deus quer fazer algo grande na sua vida. Mas para isso é necessário que você abra mão de viver apenas para você. O milagre acontece quando nós entendemos que nós nos tornamos professor daquilo que nós sofremos. Ou seja, você tem passado por um problema, recebendo uma cura, recebendo uma libertação, recebendo um milagre, o que você vai fazer com isso? Você vai guardar para você mesmo? Você vai continuar vivendo para você mesmo? Ou você vai começar a viver para os outros ou para outros? Eu tenho certeza que nesse momento Jesus ele está curando pessoas, Jesus está libertando pessoas, Jesus está fazendo milagres tremendos na sua vida aí mesmo. Eu tenho certeza que Jesus está fazendo isso, mas a pergunta é: você vai continuar com uma mentalidade de ser servido, ou você, a partir do milagre da sua vida, você vai deixar Deus usar você para que outras pessoas sejam abençoadas? O que você vai fazer? É uma decisão sua, é você entender que a graça te salvou, Jesus pagou o preço do pecado que estava contra você, mas agora é necessário que você tenha fé para viver tudo aquilo que Deus ele tem separado e preparado para fazer através de você. Você é um canal de bênção, você vem, se conecta a Deus e a partir desse momento todas as pessoas que tocarem em você, elas vão sentir a energia que vem do céu. Mas para que isso aconteça, você precisa entender que você não tem nada de você mesmo. Eu estava conversando sexta-feira com uma pessoa e ela estava dizendo assim: depois que a minha filha começou a frequentar a igreja Expansão, eu percebo que ela mudou demais. Ela mudou demais, ela lê mais a Bíblia, ela tem mais momentos com o Senhor, ela está tendo umas atitudes diferentes. E essa mãe terminou dizendo assim, ela olhou nos meus olhos e disse assim: vocês são luz, por onde vocês chegam, a luz vai clareando tudo ao seu redor. E eu fiquei imaginando, olha que tremendo, Deus usando a minha vida para, através da minha vida, outras pessoas serem inspiradas. Eu não poderia obrigar essa menina a ser melhor. Eu não poderia forçar ela a ser melhor. Eu não poderia chegar lá e falar assim: olha, eu quero que você leia mais a Bíblia, eu quero que você tenha mais intimidade com Deus, eu quero que você viva uma vida diferente. Eu não poderia fazer isso, queridos, porque eu não tenho esse direito. Mas quando eu estou dentro da vontade de Deus, a minha vida vai inspirando as pessoas que estão ao meu redor. E as pessoas conseguem ver algo que elas não conseguem identificar nesse mundo, porque essa luz, ela não vem do mundo. O mundo pode oferecer alguns momentos de paz, mas ele não pode dar a paz verdadeira. O mundo pode dar alguns momentos de alegria? Pode, mas ele não pode dar a alegria verdadeira. Então, o mundo dá lampejos. Jesus é a realidade. No mundo, as pessoas têm lampejos, mas Jesus é a realidade. E eu fiquei imaginando, porque depois da conversa com essa mãe, eu fiquei pensando, e essa menina, ela praticamente nasceu dentro da igreja, ela viveu a vida inteira dentro de uma religião, dentro de uma denominação, e a pergunta é: por que agora a mãe começou a identificar essa mudança? Porque ela simplesmente encontrou pessoas que estão dentro do propósito de Deus, ela se inspirou com essas pessoas que estão dentro do propósito de Deus, e agora Deus está usando ela para alcançar outras pessoas. Quando na realidade a mãe dela conseguiu identificar a transformação na vida dela, o cumprimento do que Jesus falou: em meu nome vocês farão ainda coisas maiores. Ou seja, outras pessoas estão vendo Jesus na vida dessa pessoa. E é exatamente o que Deus espera de nós.
Deus espera que nós sejamos representantes de Jesus por onde nós estamos passando. Então eu quero dar uma palavra para você. É hoje que Jesus te cura de toda essa enfermidade. É hoje que Jesus te cura de toda essa perturbação. É hoje que Jesus te cura de tudo aquilo que está te travando, mas não para você ficar parado na sua casa, não para você ficar sentado dentro de uma igreja, mas sim para que você possa inspirar outras pessoas através do que Deus está fazendo na sua vida e através de você. Você que sentiu o amor de Deus por você, você que ama a Deus, está na hora das pessoas ao seu redor começarem a sentir o amor de Deus através da sua vida. Está na hora de você se entregar por completo. Talvez você diga assim: pastor, mas eu já estou velho demais. Não existe pessoa velha demais para entrar no propósito de Deus. A Bíblia fala que até Moisés ter um encontro com o Senhor, ele era simplesmente o adotado da filha de Faraó. Olha só, ele era simplesmente o adotado da filha de Faraó. Ele não era ninguém, ele era um menino adotado. Nem pelo Faraó foi pela irmã do Faraó, me perdoe, pela irmã de Faraó. Então ele era um sobrinho de Faraó, adotado. Mas com 80 anos a Bíblia fala que ele tem um encontro com Deus em uma sarça ardente, e a partir desse momento a vida dele não é mais a mesma. A partir desse momento a vida dele não continua do mesmo jeito. Ele começa a pensar nos outros. Ele que viveu 40 anos da sua vida na nobreza, depois ele foi 40 anos para o deserto para cuidar das ovelhas do seu sogro. Agora com 80 anos ele começa a pensar assim: olha, não está certo o povo judeu, o meu povo sofrer desse jeito, eu preciso fazer alguma coisa. Com 80 anos ele toma a decisão de deixar Deus usar a vida dele para alcançar outras pessoas. Não importa quantos anos você tenha hoje, não importa a sua idade nesse momento, se você entender que Deus quer usar a sua vida para alcançar outros, nunca é tarde. Esse é o momento, essa é a hora. Você precisa tomar uma decisão nesse momento, de se levantar dessa situação de lamento, de tristeza, de sofrimento, para viver uma nova vida. É hoje que você está tendo um encontro com Jesus, é hoje que Jesus está falando a mesma coisa. Ele está dizendo assim: olha, em meu nome vocês farão obras ainda maiores. É a sua vida que Jesus quer usar para que muitas vidas que estão ao seu redor sejam impactadas. Pastor, como que o senhor pode afirmar isso? O senhor não me conhece. Queridos, a Bíblia também fala a história de um homem chamado Davi, que estava preso em uma situação de tristeza, um filho para morrer, e ele de jejum, a Bíblia fala, e ele lamentando, ele pranteando, ele estava sentado no monte de areia, ele estava vestido com roupa de saco, porque ele estava muito triste, ele estava preso em uma cadeia de tristeza, de lamento e de tantas reclamações. Mas de repente a mente dele é iluminada, de repente a mente dele é visitada, de repente a vida dele é completamente transformada. A notícia que chegou não era boa, a notícia que chegou era ruim, a notícia que chegou para ele foi: seu filho morreu. Ele poderia se lançar numa depressão, ele poderia se lançar no lamento, ele poderia passar 30 anos chorando, que as pessoas olhariam para ele e falariam assim: coitado, ele perdeu um filho, que dor perder um filho, que tristeza perder um filho. O lamento ou a depressão dele seria justificada, mas não, ele teve um lampejo. A hora que chegou a notícia ruim, a mente dele foi transformada de tal maneira que ele disse: a partir de agora eu não vivo mais para mim, a partir de agora eu vou viver para cumprir os planos de Deus na minha vida. E a Bíblia fala que naquele momento ele se levantou, ele tomou um banho, ele se colocou outras roupas, ele foi comer
e ele, logo após isso, ele já estava na frente de batalha junto com os soldados que serviam a ele. Então ele começou a servir as pessoas que estavam ao redor dele. Enquanto você não entender que Deus quer te usar para transformar as vidas ao redor, talvez você fique olhando só para aquilo que você não tem, para aquilo que falta, para aquilo que não está dando certo, para aquilo que não saiu como você planejava. As coisas estão dando errado? Não tem problema. A pior notícia pode chegar na sua casa hoje, mas se você entender o propósito de Deus para a sua vida, mesmo a pior notícia se transforma na melhor situação que alguém pode viver. Davi olha para as pessoas que estão ao redor que não entendem, porque ele está feliz e ele estava triste, e ele diz assim, o meu filho não pode vir até mim, ele não pode voltar até mim, mas um dia eu vou encontrá-lo. Ou seja, a partir de agora eu não vou mais viver para mim, eu vou viver para Deus, porque eu quero estar com Deus onde quer que Ele esteja. Se você tomar essa atitude hoje, queridos, cadeias elas começam a quebrar, cadeias começam a abrir, porque você vai perceber que a sua vida foi criada para algo muito maior do que você mesmo. Pare de se preocupar com aquilo que não faz a menor diferença no céu. Para de valorizar aquilo que no céu não é valorizado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje em dia, quantas pessoas estão com depressão, estão com pânico, síndromes de pânico, qualquer outra coisa, frustrada, magoada, chateada por causa de um relacionamento que não deu certo, por causa de um homem ou de uma mulher que abandonou? Quantas pessoas hoje estão com depressão, tomando remédios controlados porque perdeu um emprego ou perdeu dinheiro? Quantas pessoas hoje estão lamentando porque não tem uma casa, porque se tem uma casa é uma casa pequena? Quantas pessoas estão se lamentando por causa disso? Quantas pessoas hoje estão se lamentando dizendo assim, se eu tivesse uma faculdade, se eu tivesse estudo, se eu tivesse oportunidade. Queridos, deixa eu perguntar para você, como que era o nome da esposa de Jesus? Qual a faculdade que Jesus cursou? Qual o curso que Jesus tinha? Quantos quartos tinha a casa de Jesus? Quantos bancos Jesus tinha conta? Quantos, irmãos? Talvez você olhe e fale assim, mas Jesus não tinha dinheiro, Jesus não tinha uma casa, Jesus não tinha um curso, Jesus não tinha uma esposa. Que vida infeliz! Vida infeliz, queridos, para quem não teve um encontro com Ele, porque eu tenho certeza que se você encontrasse Lázaro que foi ressuscitado por Ele e perguntasse assim, quem é Jesus? A última coisa que Lázaro falaria é uma pessoa triste. A última coisa. Por quê? Porque Jesus ressuscitou ele, mesmo ele não tendo esposa, mesmo ele não tendo casa, mesmo ele não tendo conta no banco, mesmo ele não tendo nenhuma escolaridade que nós temos hoje, as faculdades, Jesus foi tudo para as pessoas que o encontraram. O que adianta? Hoje nós vemos tantas pessoas com casa, com curso, com dinheiro, com esposa, mas não são nada para as pessoas que encontram ela pela rua. Não fazem nada pelos outros, não deixam Deus usar a vida delas para que outras pessoas sejam alcançadas. E a Bíblia vai dizer que essa pessoa que vive só para ela mesmo é o pior dos miseráveis, porque além de não ter nada aqui na terra, porque tudo isso fica aqui, queridos, também não tem nada lá na eternidade, porque não vive para lá. Então eu quero que você se levante hoje, eu quero que você saia desse lamento hoje, eu quero que você saia dessa reclamação hoje, eu quero que você entenda que hoje mesmo Jesus está falando a mesma coisa para você. Você vai fazer obras ainda maiores do que Jesus fez, não porque você tem capacidade, mas porque Jesus te dá o Espírito Santo, Ele te dá capacidade, Ele te dá força. Saia dessa situação de lamento,
Saia dessa prisão do medo, venha viver o melhor de Deus, saia dessa passividade. Você que frequenta uma igreja há muitos anos, mas não inspira ninguém que está ao seu redor, saia dessa prisão de religiosidade, venha viver novidade em Deus, venha viver novidade em Jesus. É isso que Jesus tem para a sua vida hoje. Você quer milagre, irmãos? Você precisa de milagres, você precisa de bênção? Abra mão de tudo que você precisa para viver o que Deus tem para você. E você vai ver o que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa que diz assim, ó, eu não quero mais viver para mim mesmo, mas eu quero viver para Deus. Com Deus é assim, irmãos, é toma lá, dá cá, é 8 ou 80. Ou Ele tem tudo de você, ou você não tem nada dele. Essa é a grande verdade. Só que algumas pessoas estão enganadas. Elas acham que tendo um pouco de Deus, elas já têm Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O pouco de Deus nem de Deus vem. Vem do próprio diabo, que ele quer te enganar com esse pouco. Porque com Deus, ou nós o temos, ou nós não temos. É o que a Bíblia fala. Deus não dá o Espírito Santo por medida. Ou a pessoa tem o Espírito Santo ou ela não tem. Ela não tem só um pedaço do Espírito Santo. Então deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus transformar a sua vida, deixa Deus, através de você, inspirar todo mundo que está ao seu redor. Feche os ouvidos para que os outros têm para falar, viva o que Deus tem para você. E a palavra do Senhor para você hoje é: não existe nada impossível quando nós estamos com Deus. Não existe nada impossível para o Senhor que fez todas as coisas. Eu quero orar por você. Você que nesse momento está na sua casa, talvez você esteja como Davi, em cima de um monte de desilusão, tristeza e lamento. Ou talvez você seja como José, aquela pessoa que olha para você, as pessoas olham para você e não dão nada para você. Ou talvez você seja que nem Moisés, uma pessoa que já está com uma idade avançada, achando que a vida terminou. Não importa. Mas se você hoje quer uma transformação, se coloque em pé no seu lugar, que eu quero orar por você e eu quero te abençoar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor subiu para o Pai, Jesus. A sua palavra diz: eu vou para o Pai, mas o Senhor não nos deixaria órfãos. Então, Pai, que nesse momento, em nome de Jesus, essa pessoa seja visitada pelo Espírito Santo, que haja cura no corpo, que haja cura na alma, que haja mudança de mentalidade, que essa pessoa saia de uma situação de ser servida, Pai, para servir, que essa pessoa tenha vida agora, Pai, que essa pessoa saia da morte e venha para a vida agora, Pai, porque é isso que o Senhor tem para cada uma delas. Pai, abençoe essa vida pelo nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Talvez surja uma pergunta agora no seu coração: pastor, o que eu faço primeiro? A primeira coisa que você deve fazer é colocar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar mesmo. Então você vai honrar a Deus, não só com o seu tempo, não só com a sua disposição, mas também com as suas finanças. Coloque Deus em primeiro lugar, seja uma pessoa dizimista, seja uma pessoa ofertante. Você vai ver que só tomando essa atitude, Deus ele honra a sua fé e as coisas já começam a mudar na sua vida. Se você tem dúvida se o dízimo ou se a oferta dá resultado, pergunte para alguém que é dizimista, pergunte para alguém que é ofertante. Não pergunte para pessoas que não fazem, porque essas pessoas não sabem, elas vão falar o que elas acham, mas pergunta para alguém que é dizimista, pergunta para alguém que é ofertante, pergunta se a Bíblia tem se cumprido na vida dessas pessoas, e aí você vai poder fazer o seu juízo de valor. Nós não estamos falando, queridos, de dinheiro, nós estamos falando de honra.
Ou nós honramos ou nós não honramos, essa é a verdade. Não é uma questão de se você é generosa ou não, é uma questão, você coloca Deus em primeiro lugar? Deus está em primeiro lugar na sua vida? Então o obedeça, que você vai ver que as coisas vão começar a acontecer de fato e de verdade. Outra coisa, queridos, domingo que vem nós começamos a Semana da Virada. E eu quero desafiar você aqui de Piracicaba e de toda a região. Vão ser cultos todos os dias às 8 horas da noite. A partir de domingo, dia 30 de novembro, às 19 horas. Eu não sei se domingo é dia 30 de novembro, deixa eu só confirmar que eu tenho a tendência a errar, né? Isso, olha só, estou errado. Domingo, dia 29 de novembro, nós temos o culto às 19 horas. E aí no dia 30, que é a segunda-feira, dia 30, é isso mesmo, segunda-feira, dia 30, às 8 horas a gente começa a Semana da Virada. Então vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, às 8 horas da noite. Serão 6 palavras e depois no domingo, dia 6, 7 palavras que vão abençoar o seu ano de 2021. Palavras proféticas. Nós vamos profetizar sobre o ano que vai vir. E você vai ver que você vai entrar no ano de 2021 abençoado, cheio da presença de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, se você é de Piracicaba e daqui da região, você está convidado a estar conosco de segunda a sábado às 8 horas da noite e no domingo às 19 horas. Tá certo? Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Fiquem todos com Deus. Amém e amém.